Gente, é o Michel Temer. O Michel Temer, o presidente do Centrão, o homem que fez um tremendo mal pro Brasil na história, que foi indicar o Alexandre de Moraes pro STF e nos jogou nessa tirania judicial que a gente vive hoje, embora não tivesse como antever tudo o que o seu pupilo faria. Mas então nem o Michel Temer, que indicou o próprio Moraes, aceita que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Isso aqui é a completa desmoralização do Supremo e do Alexandre de Moraes. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Notícia urgente. Moraes toma nova decisão contra Bolsonaro. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu mais uma vez contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao negar um pedido para adiar as audiências com testemunhas no processo que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. As oitivas do chamado Núcleo 1, acusado de liderar as articulações, seguem marcadas para a próxima segunda-feira 19. A defesa alegou dificuldades técnicas para acessar o conteúdo completo do material probatório, disponibilizado recentemente pela Polícia Federal, que inclui 3 links com cerca de 40 terabytes de dados. No entanto, Moraes afirmou que esse volume adicional não altera a substância da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Em seu despacho, o ministro destacou, abre aspas, a disponibilização desse material, entretanto, em nada alterou os fatos imputados na acusação, consubstanciada na denúncia oferecida pelo Ministério Público, cuja instrução probatória terá início com audiência para a oitiva das testemunhas indiciadas. Fecha aspas, disse Moraes. Esta é a segunda tentativa da defesa de Bolsonaro para postergar os depoimentos. Na última terça-feira, os advogados já haviam reclamado da falta de acesso integral ao conteúdo da investigação, alegando que apenas após análise total dos dados poderiam apresentar uma defesa completa. Bom, é como o Bolsonaro disse, com Moraes ele não ganha uma. Todos os pedidos das defesas foram todos negados. E segura aí na cadeira para você não cair. A imprensa teve acesso às provas que são negadas pro Bolsonaro. É isso mesmo, gente. O portal mais esquerdista do Brasil, o UOL, ele teve acesso a mais de 160 mil mensagens do Mauro Cid, que os jornalistas estão examinando, revirando há semanas. Repito, semanas. Enquanto isso, o Bolsonaro e os outros réus da ação do golpe, que precisam disso para eles se defenderem de uma acusação criminal que é seríssimo, eles estão até hoje sem receber acesso integral às provas do processo. Olha, nesse nosso encontro com justiça, que você vai ter que se segurar aí na cadeira para você não cair, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, essa notícia de que o UOL está há semanas analisando um conteúdo de mais de 77 gigabytes do celular do Mauro Cid. Em segundo lugar, eu vou mostrar para você que o Bolsonaro e os outros réus, eles seguem aí de mãos abanando. E em terceiro lugar, eu vou te mostrar um desabafo muito forte de um dos advogados principais da ação do golpe sobre esse absurdo. Então bora começar direto ao ponto com esse vídeo do UOL. Assiste aqui comigo, ó. Guirri Talento, bom dia, Guirri. Parabéns, mais uma série de reportagens aí bombástica que você lança hoje no UOL. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Sakamoto. Exatamente. Passei as últimas semanas, juntamente com o colega Thiago Mali, analisando esse universo aí de 158 mil mensagens, 77 gigabytes de arquivos que foram extraídos pela Polícia Federal no celular de Mauro Cid. E a partir de hoje a gente vai publicar uma série de reportagens destrinchando um pouco informações inéditas que a Polícia Federal não havia tornado públicas no celular de Mauro Cid. Guirri Talento, bom dia, Guirri. Gente, é isso aí. O UOL simplesmente teve acesso a 77 gigas de material do celular do Mauro Cid e confirmou que existem mais de 160 mil mensagens e que eles estão analisando ali todo esse material há semanas. E esse acesso que o UOL teve já rendeu 2 matérias sobre isso. Dá uma olhadinha aqui na coluna do Aguirre, ó. Olha aí comigo, ó. 2 matérias aí que você está conferindo aqui na coluna do Aguirre. A primeira diz: diálogo de Cid mostra bastidores da derrota de Bolsonaro. Foi uma pancada. Outra, do zap do Cid aí, como eles estão chamando essa série de matérias.
Cid diz em conversas preferir Lula a Michele para presidente em 2026. E depois o Supremo fica falando, não vamos dar acesso para os réus para resguardar a intimidade. E tá aí, deu para a imprensa tudo, e não para os réus. E aqui a gente tem que deixar bem claro que ninguém está reclamando da imprensa, porque bem ou mal eles estão fazendo o trabalho deles, faz parte do trabalho jornalístico tentar conseguir acesso a esse tipo de material. O problema não é esse. O problema é que o ministro Alexandre de Moraes e a primeira turma do Supremo negaram por meses acesso à íntegra das provas para a defesa do Bolsonaro e dos outros réus da ação do golpe, enquanto a imprensa recebeu tudo de mãos beijadas. Esse é o problema. Olha essa manchete aqui do jornal O Globo, de 13 de fevereiro de 2025, de meses atrás, que avança no segundo ponto que eu prometi para vocês. Olha aí. Defesa de Bolsonaro pede acesso a todas as provas da investigação sobre o golpe. Olha aqui a data, 13 de fevereiro de 2025. Gente, a defesa do Bolsonaro e dos outros réus está praticamente implorando ao STF por isso, desde o oferecimento da denúncia e mais. Os advogados pediram esse acesso antes de a denúncia ser recebida, para eles poderem fazer as defesas. E o STF negou. Só que aí, em 1º de maio, o que o Alexandre de Moraes fez? Adivinhe. Aí ele simplesmente confirmou as suas ilegalidades, confirmou que as defesas não tiveram acesso à íntegra das provas e mandou a Polícia Federal entregar tudo para a defesa do Bolsonaro. Ou seja, provou que, de fato, ele tem violado sistematicamente os direitos da defesa desde que essa farsa jurídica começou. Se isso revolta você tanto quanto me revolta, senta o dedo no like e vem comigo agora para o terceiro ponto que eu prometi para vocês, que eu vou mostrar o forte desabafo do Jeffrey Schichini, um advogado aqui do Paraná que defende um dos réus da ação do golpe, um dos kids pretos. Olha aí o que ele desabafou. Mais do que absurdo. Jornalistas do UOL disseram que estão há semanas analisando 158 mil mensagens do celular de Mauro Cid extraídas pela PF. Acontece que nem a defesa do Cid teve acesso a essas mensagens ainda, e nós da defesa só conseguimos acesso ontem ao novo relatório da Polícia Federal. Estou literalmente há 6 meses implorando para ter acesso às extrações dos celulares apreendidos, e nunca nos foi fornecido. Meu cliente está preso há quase 7 meses e ainda não tivemos acesso a esses materiais. Já é absurdo a imprensa ter acesso a elementos sigilosos de uma investigação. Mais absurdo ainda é ter acesso antes das defesas. E por que só o UOL teve acesso aos 77 GB de conteúdo? Por que o UOL de esquerda, aquele que teve acesso? Esse caso já virou uma palhaçada. É ou não é uma palhaçada? Você concorda? Deixa aí a sua curtida, porque o Jeffrey disse tudo. É uma palhaçada. E agora eu quero ver a sua opinião sobre esse absurdo. Será que o Bolsonaro e os demais réus do golpe, dessa ação do golpe, algum dia eles vão ver essas provas? Ou a gente só vai ficar sabendo de tudo aí pela imprensa? Um ex-presidente negou que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado e detonou a narrativa do STF. Olha, nesse nosso encontro com justiça, eu vou te deixar feliz, mostrando mais um ex-presidente do Brasil detonando a narrativa do Supremo de que o 8 de janeiro seria uma tentativa de golpe de Estado. Mas, antes disso, eu vou te relembrar que é uma lista importante de grandes políticos, muito de esquerda deles, ou ainda muitos do próprio establishment, do sistemão mesmo, políticos que são próximos até mesmo dos ministros do Supremo, que negam que o 8 de janeiro foi um golpe e provam de vez que a narrativa do STF não cola pra ninguém além da esquerda, do jornalismo militante. Se até gente do próprio sistema e da esquerda admite, deveria ser algo claro, evidente para qualquer pessoa. Bora lá então para essa lista. Quem já falou que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe? Primeiro, a gente não pode esquecer do Aldo Rebelo, porque ele é um político de esquerda tradicional, que já foi deputado federal por 5 mandatos, foi presidente da Câmara, foi ministro dos governos Lula e Dilma. E olha aí o que foi que ele disse. Golpe é fantasia para legitimar polarização, diz Aldo Rebelo. Segundo o ex-ministro da Defesa, chamar o 8 de janeiro de tentativa de golpe desmoraliza a ideia do que é um golpe de Estado. Gente, fantasia foi o que ele chamou. Fantasia. Foi apenas um estratagema para querer legitimar aí uma polarização. E você chamar de golpe o 8 de janeiro desmoraliza a ideia de golpe de Estado. Isso nas palavras de alguém radical, da esquerda tradicional, da esquerda tradicional brasileira. Ou seja,
é um político aí insuspeito para falar disso, porque se tem alguém que queria ferrar a direita, seria justamente alguém de esquerda. E ele tá aí falando a real, que não tem nada disso de tentativa de golpe. Então, um político de esquerda e um ex-ministro da Defesa dizer isso, alguém que entende o que é um golpe de Estado, já é uma porrada na narrativa dos ministros do STF. Mas bora aqui para um outro que também já minimizou no passado 8 de janeiro e a suposta tentativa de golpe, e ainda não é esse que eu quero te mostrar, embora ele também seja um ex-presidente. Dá uma olhadinha aí, saiu no Estadão, Temer compara 8 de janeiro com manifestações em seu governo e minimiza a revelação sobre militares golpistas. Ex-presidente disse que não há clima no país para golpe e que isso só seria possível se as Forças Armadas estivessem dispostas a fazer. Gente, é o Michel Temer, o presidente do Centrão, o homem que fez um tremendo mal para o Brasil na história, que foi indicar o Alexandre de Moraes para o STF e nos jogou nessa tirania judicial que a gente vive hoje, embora não tivesse como antever tudo o que o seu pupilo faria. Mas então nem o Michel Temer, que indicou o próprio Moraes, aceita que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Isso aqui é a completa desmoralização do Supremo e do Alexandre de Moraes. Agora presta atenção que eu vou mostrar para você quem foi o novo ex-presidente da República que se juntou a essa lista e vai deixando aí o seu like para mais gente ver isso e para alegrar o final de semana de mais gente. Olha aí, em entrevista à Veja, Sarney diz que 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. Isso aqui é breaking news, essa aqui é a novidade que eu queria mostrar para vocês, e é simplesmente José Sarney, que dias atrás estava sendo homenageado no Senado pela redemocratização junto com os ministros do Supremo na foto. Olha a resposta do Sarney quando a jornalista pergunta para ele se 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Olha aí, a pergunta e resposta simples e direta. A pergunta foi: o ataque aos 3 poderes no 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe? E a resposta dele foi clara, objetiva, sucinta, precisa. Não. E olha como que ele completa essa resposta. Houve um excesso de judicialização da política e de, prestem atenção, politização da justiça. Ou seja, nem o Sarney, um dos políticos mais reconhecidos como alguém do centrão, do establishment, da velha política, aceita que 8 de janeiro foi um golpe. E ainda deu uma cutucada aí no Supremo ao dizer que houve um excesso de politização da justiça na mesma resposta. O Supremo politizou o que não deveria ser politizado ao criar essa narrativa de que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, tudo porque eles precisam desesperadamente dessa narrativa para ter o ato de violência ou a grave ameaça necessários para condenar o Bolsonaro. Porque os crimes de tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, são crimes que exigem que sejam praticados mediante violência ou grave ameaça. E ele só tem isso no 8 de janeiro. Mas parece que nem os maiores aliados de ministros engolem essa narrativa para engresver, essa narrativa que é uma estratégia de que o 8 de janeiro teria sido uma tentativa de golpe. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que os ministros do STF vão sustentar essa narrativa mentirosa até a condenação do Bolsonaro? Ou vão surgir mais e mais opiniões aqui, como essa do Sarney, que vão acabar abalando as estruturas aí, a sustentação do Supremo, vão mudar aí, junto com a pressão da opinião pública, a visão do Supremo antes da condenação do Bolsonaro? Ou esse governo é o governo mais corajoso que a gente já viu, ou então ele tem a total, absoluta certeza de que eles podem cometer o crime que eles quiserem, que jamais serão presos. Eu tendo a acreditar mais na segunda opção. Antigamente, os escândalos de corrupção do Lula, do PT, e eu sei, são dezenas, é difícil de numerar, eles pelo menos tentavam fazer de forma sorrateira, eles tentavam esconder, né, a corrupção. Agora não. Agora eles fazem à luz do dia, ainda dão entrevista para a imprensa, publicam para todos os lados com a convicção de que nada vai acontecer. Por isso eu queria muito que esse vídeo chegasse até o Flávio Dino. Flávio Dino, que desde que assumiu como ministro do STF, tem se colocado como grande guerreiro contra o orçamento secreto, emendas parlamentares, já bloqueou, suspendeu, abriu investigações, está aí na imprensa que 70 parlamentares estão sendo investigados nessas emendas PIX, nesse orçamento secreto. Então, eu queria muito que esse vídeo chegasse até ele, até mesmo porque eu e minha equipe já estamos elaborando um documento para acionar o STF para agir imediatamente e suspender o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vamos lá. Governo Lula promove apagão em dados de convênios e emendas. O que é isso?
Lula apagou, ou seja, acabou com a transparência, fica impossível de rastrear o dinheiro do orçamento, das emendas que é passado para prefeituras, parlamentares, entidades não governamentais. Então vamos lá. Ministério da Gestão retira do ar documentos sobre transferências e dificulta rastreamento de recursos. O Ministério da Gestão e Inovação, acho isso ótimo esse nome, promoveu um apagão de dados públicos ao decidir esconder os documentos que detalham convênios com estados e organizações não governamentais. A medida atinge também os repasses feitos por meio de emendas parlamentares. As emendas parlamentares estão agora escondidas. O valor total envolvido chega a 600 bilhões. Bilhões. O Lula pegou 600 bilhões e escondeu. Ninguém sabe o que aconteceu com esse dinheiro, não tem como você rastrear. Pergunta, né? Por que o Lula fez isso neste momento onde ele está com alta rejeição, prestes a enfrentar uma CPMI que vai derrubar esse governo e com o Flávio Dino fazendo uma investigação justamente por falta de transparência? Por que o governo vai se arriscar tanto dessa forma? E agora eu mostro para vocês. Governo Lula cria novo orçamento secreto de 3 bilhões na saúde. Você se lembra quando o Lula disse que o orçamento secreto era o maior esquema de corrupção na história do Brasil? Mesmo depois do Flávio Dino ter causado aquela briga com o Congresso, o Lula foi lá e criou um novo orçamento secreto para 3 bilhões na saúde. Agora vamos ler a matéria. O Ministério da Saúde está orientando parlamentares a fazer indicações para um orçamento de pelo menos 3 bilhões na pasta, que será distribuído de acordo com critérios políticos, privilegiando aliados no Congresso Nacional, privilegiando quem vota com Lula. Essa verba sairá diretamente dos cofres do ministro e não de emendas parlamentares. No jargão de Brasília, trata-se de um extra. Ok. O que ele está fazendo? É a emenda parlamentar sem ser o nome de emenda, porque se é o deputado que vai indicar o senador, então é uma emenda parlamentar, só que eles colocam como se estivesse saindo do ministério. É como se fosse o ministério usando dinheiro público para pagar parlamentares para votarem com Lula. A verba será paga para cumprir um acordo feito com o Congresso pela atual ministra do SRI, Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Peraí. A Gleisi Hoffmann, que falava tanto contra o orçamento secreto, ela agora vai organizar o novo orçamento secreto de 3 bilhões de reais. Agora a chave de ouro. O Ministério da Saúde hoje está nas mãos do Alexandre Padilha. Olha só, quem vai distribuir o dinheiro através da Gleisi Hoffmann? A Gleisi está organizando o dinheiro que o Alexandre Padilha, que ocupava o cargo da Gleisi Hoffmann, vai distribuir. Ele assumiu em março no lugar da antiga ministra, Nízia Trindade, também do PT. Antes, Padilha ocupava o posto de ministro do SRI, olha, o posto que a Gleisi Hoffmann ocupa hoje. A UOL apurou também que a previsão é usar 60% dessas verbas. Aqui, como é que vai ser o uso da verba? Mas aqui embaixo que vem a parte principal. Os 3 bilhões que serão distribuídos inicialmente podem aumentar até o final do ano, de acordo com a necessidade do governo. Que necessidade do governo? Mais votos em determinadas pautas. E de acordo com fontes ouvidas pela reportagem, por hora, a prioridade é compensar o apoio dado por parlamentares na votação do orçamento e arcabouço fiscal. A UOL publica, basicamente, que o Lula abre um novo orçamento secreto para pagar, sem que possa ser rastreado, os deputados que votaram no orçamento e no arcabouço fiscal. Presta atenção, que forem votar, né? Abertamente. Tudo isso na gestão da Gleisi Hoffmann usando o Ministério da Saúde. Isso é simplesmente surreal o que ele está fazendo. É simplesmente. Enquanto isso, decreto de Lula limita o orçamento de universidades federais que iniciam contingenciamento. As universidades federais agora não vão ter dinheiro para limpeza, para luz, para água, para folha de pagamento, porque o Lula está tendo que pagar pelos votos no orçamento e arcabouço fiscal. Usando o quê? Usando o orçamento secreto que o Flávio Dino lutou para combater. Flávio Dino, isso é um desrespeito à sua autoridade. Eu acho que isso tem que ser suspenso imediatamente, tem que ser emitida uma liminar suspendendo esse orçamento. O Ministério da Saúde não poderia, depois dessa clara, de forma escancarada, declaração de compra de voto através de orçamento secreto, emenda parlamentar de orçamento secreto,
Suspensão e bloqueio imediato. O Ministério da Saúde não poderia enviar esses 5 milhões, parece que é 5 milhões para deputados e 18 milhões para cada senador que votar no orçamento secreto. O Brasil está de volta, a democracia venceu. Parabéns para você que fez o L.